Vai começar a gravar e eu já vou falando, né? Nossa, mas tá lento minha internet. Bom, beleza, tá gravando. Minha internet tá lenta, esse é o problema de estar em casa, né? Boa noite pessoal, pessoas, né, no sentido de meninos, meninas e etc. Hoje eu vou retomar muito rapidamente o que eu falei no encontro passado. Acho de fundamental importância a gente ter ideia do que é que eu estou falando, né? Então, quando a gente vai lidar com direito no sentido de princípios, nós vamos tentar entender aonde é que as organizações, no sentido mais amplo da palavra organização, que supera essa concepção de mercado, de produção trabalhista, de quem vende força de trabalho, de quem compra, a Constituição brasileira está centrada na cultura ocidental moderna. Pensar a lógica da sociedade brasileira é pensar essa dimensão da sociedade ocidental moderna. Então, nós estamos pensando em cima desse critério, ou desse conjunto de princípios. Nesse sentido, a modernidade ela tem uma proposta civilizadora ou civilizatória, e dentro desse espaço civilizatório ela está preocupada com três questões básicas, né? A dimensão da igualdade, a dimensão da liberdade e a dimensão de uma sociedade fraterna. Não só do ponto de vista interno, como do ponto de vista externo. E todos esses princípios vão regular aí as organizações, todas elas, independentemente, pensando no direito brasileiro. E aí eu falei no encontro passado que algumas características elas formam a sociedade brasileira. A primeira delas é que o princípio principal é que nós somos sob a égide do que eles vão chamar de Estado democrático. O que é Estado democrático? Estado democrático é todo Estado que tem algumas características de partida. Elegibilidade, capacidade de organização política livre, capacidade de livre comércio, capacidade de liberdade de expressão, capacidade de tudo quanto é tipo de igualdade, não tem mais diferenças entre homem, mulher, preto, branco, loiro, amarelo. Veja bem, eu estou falando do ponto de vista do princípio. Lembra quando eu falei para vocês no último encontro, no penúltimo encontro da gente, que tem uma dimensão que ela é princípios, que ela é ética, que são fundamentos, e a outra que são convenções, que na medida que a sociedade vai mudando, as relações vão se degradando, as relações de poder vão sendo travadas, a sociedade vai construindo um campo de normas ordinárias, o jurista chama de ordinária, no sentido de ordem, né? E aí esses campos de conhecimento ordinário, direito penal, direito público, direito ao civil, direito de propriedade, etc, etc. Todos eles que são acordos que a gente vai fazendo, eles são baseados nesses princípios constitucionais. Então não dá para pensar a ordem social, quer seja ela em que campo for, se ela não estiver mediada por esses princípios. E aí, eu disse para vocês que esse campo que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, ele garante, ele assegura o exercício dos direitos sociais individuais, da liberdade, da segurança, do bem-estar, do desenvolvimento, da igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem internacional, no sentido de soluções pacíficas dos seus conflitos, do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Então, em tese, a nossa Constituição Social, ela trabalha no sentido de construir uma organização social em cima desses pilares, desses princípios. Então, é humanamente irracional ou incivilizado, por exemplo, a violência contra a mulher, por exemplo, o racismo, por exemplo, maltratar idoso, por exemplo, invadir terras indígenas, como, por exemplo, as pessoas não terem moradia digna, não ter educação digna. A Constituição brasileira, ela trabalha sobre este princípio.
Alguém vai falar, mas e na prática, como é que é isso? Então, uma coisa é o que está o princípio garantido. Na prática, são jogos de força. Quando eu falei das convenções, são as relações de força que vão estabelecer para onde a sociedade vai, se ela vai ser mais justa, menos justa, se ela vai ter mais distribuição social, se ela vai ser mais liberal, etc, etc. Então, nesse sentido, são as convenções que são travadas na sociedade, de tempos em tempos, que vão determinando que modelo, porque uma coisa é o sistema político, que essa é a Constituição, Estado Democrático de Direito. Outra coisa é qual regime que nós estamos estabelecendo como o regime mais apropriado para gerar, para efetivar o que a Constituição está propondo, que essa carta civilizatória está propondo. Então foi isso que eu falei no nosso encontro passado, foi mais ou menos isso, e hoje a minha proposta é seguir o roteiro da aula que eu já tinha preparado, que eu coloquei no meio de vocês e que eu coloquei agora aqui no chat para a gente ir, de alguma forma, trocando ideia. Não sei se vocês percebem, ou a minha proposta é a gente estar trocando ideias, né? Isso vai ficar mais claro a partir dos meus convidados e a partir também da proposta, da atividade que eu pedi para vocês fazerem, que eu vou postar no SIGA, assim que o SIGA for liberado para a gente poder utilizar. E aí essa atividade também vai valer nota, né? Ela é uma atividade que eu estou propondo que vocês façam uma pesquisa. Tem nada de excepcional, mas ela tem objetivos claros, né? Da gente levantar casos para que vocês possam fazer aí pesquisa de casos e a gente tentar solucionar os casos a partir do direito e a partir da realidade, da vida vivida das organizações, né? As organizações no sentido mais amplo, mais geral possível. Então, a primeira questão que eu coloco para a gente poder pensar juntos, né? Embora eu esteja falando quase que sozinho, mas é para a gente pensar junto, é o seguinte: se, do ponto de vista condicional, se o preâmbulo da Constituição brasileira diz um conjunto de coisas que são básicos para a gente pensar as relações, a nossa relação com o outro, a nossa relação com qualquer seja esse outro, desde do porteiro do prédio onde a gente mora, ou do segurança onde a gente trabalha, até o mais alto empresário que a gente conhece, né? As relações elas têm que ser travadas dentro desses princípios. Viver em sociedade é ter a clareza, a consciência, durkheimianamente falando, a consciência funcional de que o outro também é que você tem que respeitar a alteridade, tem que respeitar o outro. O outro também é um portador de direitos, né? Aonde que a liberdade, aonde que a igualdade, aonde que esses elementos de alguma forma, eles são ilegais. Onde a ilegalidade está posta? Quando você fala, quando você age. É porque você não pode falar fora do estrito cumprimento dessas regras, desses princípios. Quando a gente, por exemplo, faz um ato de menosprezar alguém, de diminuir alguém, seja de qualquer perspectiva, eu estou ferindo os princípios que organiza a sociedade, que organiza as organizações, né? Eu sou um gestor, por exemplo, de uma empresa, eu sou o chefe, eu sou o melhor, e aí eu distrato todo mundo que está abaixo da minha hierarquia. Isso é ilegal, nesse sentido. Então, essas questões é que a gente tem que pensar enquanto organização. Pois bem, o artigo 1... O artigo 1, para a gente pensar junto, o artigo 1 da República Federativa do Brasil, ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e distritos, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, vamos pensar junto aqui. Não dá para a gente passar a pensar, por exemplo, em separatismo dentro da Constituição brasileira. O Nordeste, por exemplo, não pode separar do Sul, do Sudeste. Deveria, mas não pode.
porque é inconstitucional. O Rio Grande do Sul não pode separar do Brasil, porque é inconstitucional. O Triângulo Central do Brasil também não pode separar, porque é ilegal. Então, o processo, e isso interfere num conjunto de práticas políticas de valorização das relações entre Estado, município e Distrito Federal, no sentido que você tem harmonia do ponto de vista de distribuição de recursos, harmonia do ponto de vista de políticas proporcionais ao tamanho, e etc., a representatividade daquele lugar. Então, a União, dentro dessa Carta Constitucional, ela tem a obrigatoriedade de fazer valer esses direitos. Né? E aí ele vai dizer o seguinte: a soberania, que é uma discussão, um tema que está muito em voga aqui, né? A soberania. O que é soberania? Soberania é a capacidade do Estado. Acho que eu dei uma pulada aqui, mas tudo bem. Já sei por que eu pulei. É porque eu tinha falado da primeira parte do preâmbulo, né? Eu estou pulando o preâmbulo. O preâmbulo eu já falei de alguma forma, né? E nesse sentido, o que é soberania? A soberania é a capacidade de um país, no caso o Brasil, de, pelas suas próprias características, ela se desenvolver independentemente de outras pressões, outras nações, etc. Ela é capaz de, por si só, desenvolver. Aí eu faria uma pergunta para vocês, né? O que vocês entendem como soberania? O que é soberania aí para vocês? Pode escrever aqui, digitando. O que vocês entendem como soberania? Quando eu falo o Brasil é um país soberano, o que vem na cabeça da gente? Silêncio é autoridade. Autoridade. No caso, uma nação que nem sempre representa os interesses do povo. Não, mas sem o mérito das posições da gente. Por exemplo, eu tenho minhas posições, né? Mas eu não quero entrar nessa discussão das minhas posições, porque a gente está pensando do ponto de vista de princípios, não de casos concretos. Então vamos pensar. Todo mundo aqui falou um elemento da soberania, né? Está todo mundo dentro da discussão. Soberania, em tese, é a capacidade do país tomar as decisões que ele, sozinho, sem contribuição, sem interferência de nenhum ente externo para dizer o que a gente tem que fazer com as nossas relações. Né? A minha pergunta é a seguinte: como é que você é soberano? Como é que por exemplo, eu tenho 20 anos de idade, já tenho meu próprio dinheiro, meu próprio recurso, eu não dependo mais de ninguém para poder, eu sou independente, eu não dependo mais de ninguém, eu sou soberano sobre as minhas responsabilidades, sobre os meus atos. Qual é a questão da soberania aí? Qual é a questão? Como é que você é soberano? O primeiro passo para ser soberano é o respeito à Constituição, é fundamental. A soberania não é eu faço o que eu quero, enquanto daí vira monarquia, vira Estado absolutista. No Estado democrático, você faz no devido cumprimento da regra constitucional. Então, eu faço aquilo que a lei permite que eu faça. Mas como é que você vira soberano nesse processo? Você vira soberano quando você domina todas as tecnologias de base para que você possa ter o desenvolvimento. Na sociedade contemporânea, o que são tecnologias de base? É a capacidade da gente ter desenvolvimento tecnológico, a gente desenvolver todas as tecnologias que nos fazem ser poderoso, ou de discutir de igual para igual com outros países que dominam a tecnologia. Quando a gente tem um sistema de comunicação que a gente pode preservar
preservar a segurança nacional, quando a gente tem um polo industrial capaz de produzir bens de base, né? Não é produzir miçanga para vender na praça, né? É de base. Então, a soberania está em 3 campos. A soberania econômica, a soberania política, que é o que nós estamos falando aqui, e a soberania política do ponto de vista constitucional. E a soberania tecnológica no mundo contemporâneo. Quem domina a tecnologia, de alguma forma, tem poder de barganha para disputar de igual para igual um assento, né, nesse modo organizativo do mundo contemporâneo. Então, a soberania é muito mais complicada do que a gente pensa, né? E ela não pode ter interferência de nenhum outro país a não ser as nossas forças, né? E, nesse sentido, a soberania está vinculada à capacidade da gente gestar, gerir as nossas demandas, produzir tecnologia de base, etc. Cidadania, aí é fundamental a gente entender o que é cidadania, né? Cidadania, o que é cidadania? No sentido mais amplo da palavra. A palavra cidadania, ela vem de cidade, né? Cidadania. A palavra cidadania, ela vem de cidade, e cidade que se liga ao cidadão. O que é cidadão? Na Grécia Antiga, cidadão era uns 4, 5% das pessoas, né? Os homens, os fortes, os clérigos, que tinham o poder de ir no ágora, a ágora é a praça pública, para decidir os destinos daquela sociedade. À medida que vai avançando o conceito de democracia, a cidadania vai mudando também, né? Cidadania hoje é a capacidade do indivíduo exercer todos os seus direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e simbólicos. Como é que eu sou um cidadão? Como é que eu sei que eu sou um cidadão ou não? Quando eu tenho à minha disposição todas essas capacidades de utilizar os direitos que estão disponíveis na sociedade. Aí, se eu quisesse trazer mérito para essa questão da cidadania e olhar para a realidade brasileira, eu perguntaria assim para vocês. Do ponto de vista da organização da nossa sociedade, dessa organização chamada sociedade, todo mundo exerce o direito de cidadania. Posso chamar todo mundo de cidadão? Eu vou melhorar a pergunta. Vocês se sentem cidadão? Eu vou colocar você no singular, né? Você se sente cidadão? Ou nós não se... Alguém aqui acha que tem cidadania em plenitude? E é interessante, vocês podem responder se quiser, se não quiser também, não precisa. É interessante, Pedrão, gostei do acho que sim, podia dizer por que você acha que você é? Ou que você está falando de você individual ou você está falando da sociedade brasileira de uma forma geral? Ah, beleza. Então, o que é o cidadão, por exemplo? Né? É você, você ter o registro de nascimento. Não sei se vocês sabem, mas 7% da população brasileira não tem registro de nascimento. Quem trabalha em cartório sabe disso. 7% das pessoas que vivem no Brasil não tem documento. Não são ninguém. E quem não tem documento, tendo documento já quase não é muita gente, sem documento então danos. Então, nesse sentido, a cidadania ela é um direito a ser buscado, é um direito a ser constituído. E às vezes, nem todo mundo que está dentro da sociedade tem cidadania, e nem todo mundo que tem cidadania, às vezes, está dentro da sociedade. Não vou desenvolver esse raciocínio, não, mas é no sentido de que
Pedro, eu acho que você está certo, porque assim, o que eu ia dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que eu sou negro e professor universitário, etc, etc. Se eu entrar no hospital, quer seja ele de qualquer categoria, com RG, ou sem RG, né? Com um problema numa doença qualquer, seja ela que for. Se eu for atendido, independente de eu ter plano de saúde ou não ter plano de saúde, se eu atendido com qualidade, etc, etc, eu sou cidadão. Eu estou sendo tratado como cidadão. Se eu entro no hospital e o hospital fica embaçando para me atender, não me atende, bota no corredor, estica para lá, nesse sentido, a cidadania ela não é plena. Né? Se eu vou no supermercado e eu tenho que fazer conta para poder comer, ou se eu chego em casa não tenho que comer porque não tenho dinheiro para comprar, nesse sentido não tem cidadão. E de alguma forma a cidadania está diretamente vinculada a outro item da Constituição, desses princípios que eu estou falando para vocês. A cidadania está diretamente associada à capacidade da pessoa, veja bem, pessoa. Quando você nasce, ao nascer, você transforma-se numa pessoa. Todo mundo ao nascer, quem é cartorário aqui, da Carolina sabe, ao nascer você é obrigado a registrar, e aí você se transforma numa pessoa. E nós temos dois tipos de pessoa, a pessoa física e a pessoa jurídica. E a pessoa física, ela também tem várias categorias, ela tem a imputabilidade, a putabilidade, a questão dela não ter a capacidade cognitiva, ela tem restrições, tem a idade para você ter maioridade para suas responsabilidades. Então, não é só você nascer, né? Ao nascer, quando você nasce nesse modelo de sociedade racional, você já traz consigo um conjunto de responsabilidades e automaticamente um conjunto de direitos que você, em tese, deveria acessar. E a cidadania, a soberania e a cidadania, elas estão diretamente associadas à dimensão da dignidade da pessoa humana. Veja que eu não estou falando da pessoa jurídica, né? Estou falando da pessoa humana. Então, o que eu estou querendo dizer? Todo mundo importa. Né? Toda a vida importa, todo mundo importa. Dentro desse macro princípio institucional, não tem diferença. Não pode ter diferença. E, inclusive, nas organizações, que é isso que está em jogo aqui, que nós estamos discutindo. Esses princípios fundamentam a lógica de organização da sociedade, não só de organização social, mas também inclusive, né, das organizações com as quais a gente vai trabalhar, que é as organizações do mundo do trabalho. E a dignidade, ela não é uma dignidade vinculada à capacidade da gente consumir produtos, né, comprar um carro zero, uma bolsa de qualidade, etc. A dignidade da pessoa humana, ela está diretamente associada com a capacidade dela comer, dela vestir, dela morar, dela acessar todos os benefícios para ela ter uma vida digna. Moradia de qualidade, sistema de água saudável, potável, segurança, acesso à educação, acesso à cultura e assim por diante. Né? É complicado porque o princípio constitucional nem sempre era levado ao pé da letra, porque daí você tem acordos, e quando eu falo acordos, eu não estou falando jeitinho brasileiro, não. Quando eu falo acordos, são as convenções que a sociedade impõe de tempos em tempos, que necessariamente não precisa ser a minha vontade. A minha vontade não pode sobrepor a vontade de todos. Olha que meu discurso está bem durkheimiano nesse sentido. Né? E eu acho, como o Pedro fez muito bem aqui, ele colocou uma posição e depois ele refletiu. Essa é a ideia dessa disciplina. É a gente pensar mesmo. Não só pensar a nossa prática, mas pensar para onde a gente
como é que a gente vai atuar no futuro próximo, né? Como é que a gente vai se formar enquanto pessoa no mundo? Essa é a grande sacada. E a dignidade da pessoa humana, ela bate direto no que nos interessa. São dois movimentos que nos interessam bastante aqui, principalmente no desdobramento da disciplina, que a gente vai discutir aqui, né? Que eu vou colocar aqui os dois desdobramentos, que eu acho que é fundamental aqui, que trabalha diretamente com os três grandes links que a disciplina impõe, né? Então, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, ela está diretamente associada ao que eles vão chamar de valores sociais do trabalho. Passou um tsunami aqui. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Valores sociais do trabalho, eu teoricamente usaria outro nome, mas a Constituição que está usando não sou eu. Valores sociais do trabalho é a importância que o trabalho tem na organização da nossa sociedade. O trabalho ele é central. O trabalho é um valor intrínseco. Por que ele é um valor intrínseco na sociedade? Porque o trabalho ele vai gerar a dignidade da pessoa, o trabalho ele vai gerar a capacidade do indivíduo ter segurança alimentar, comer. Né? Porque para trabalhar, para a gente procurar emprego, que esse é um dado muito legal, a gente precisa de R$5 por dia para comer. Então, a pessoa tem que ter no mínimo de 5 a 10 reais por dia, $1, $1,50, para comer, para procurar trabalho. Então, o valor social do trabalho é a capacidade do indivíduo gerar renda. Não só trabalho do ponto de vista de vender, comprar força de trabalho, como do ponto de vista da CLT, que você tem um conjunto de leis trabalhistas que garantam o direito do trabalho e que faça toda a forma de regulação dessa relação capital e trabalho. Você tem também a dimensão do valor social do trabalho, da perspectiva da previdência, de garantir que esse trabalhador, ao trabalhar, ele tem um conjunto de benefícios, não, que ele tem um conjunto de possibilidades, por exemplo, de se aposentar, e quando ele for ser mandado embora, ele tem um seguro, da quantidade de dinheiro que se coloca dentro do fundo de garantia, portanto, serviço, esse dinheiro, esse recurso, ele gerar também outras formas de desenvolvimento, de gerar mais trabalho. Então, se você for pensar o sistema jurídico brasileiro, mundial, de uma certa forma, os racionais, ele é pensado de uma forma bem organizativa para que uma coisa se correlacione à outra, para que você tenha uma sociedade quase que harmônica sobre todas as perspectivas, né? Harmônica enquanto pensar o próprio desenvolvimento, harmônica enquanto a sustentabilidade da manutenção do trabalho, a sustentabilidade da sociedade que a gente está privilegiando. Então, nesse sentido, ele passa a ser fundamental. E quando a Carta Constitucional coloca junto com o trabalho a livre iniciativa, a livre iniciativa está colocada em duas perspectivas. Tem mais perspectivas, mas eu vou destacar duas. A primeira é a ideia do mercado, né, que você pode, por exemplo, ser proprietário do seu próprio negócio, que você pode vender sua força de trabalho, que você pode arriscar construindo, propondo um empreendimento maior, né, para oferir lucros. Esse é um ponto. E o outro ponto, do ponto de vista da livre iniciativa, é a capacidade também da pessoa para ter dignidade, não sei se a palavra é negociar, não usaria essa palavra aqui, negociar, mas ela estabelecer um critério de possibilidades que ela possa ser empreendedora do seu próprio destino, suas próprias coisas, dos seus próprios negócios. Né? Eu não quero entrar em mérito aqui, mas a gente tem que pensar em dois volumes de organização
organização de trabalho, né, dessa livre iniciativa. O pequeno e médio produtor, que ele é trabalhador também, o pequeno e médio produtor ele tem que ser não protegido, mas você tem que ter um conjunto de regras, um planejamento de administração de políticas públicas que mantenha ele vivo, porque 60 e poucos por cento do dinheiro que circula, do trabalho que circula, ele vem do pequeno e médio produtor, né? Bem diz o Sebrae, né? Que o slogan do Sebrae como é que é? Pequenas empresas, grandes negócios. E nesse sentido, o valor do trabalho ele é intrínseco do modelo de sociedade capitalista que a gente... Capitalista não. Modelo de sociedade social, sociedade moderna industrial que a gente privilegiou. Então, este modelo de sociedade ocidental, industrial, urbana, etc., o trabalho era para ser central. E como o trabalho é central, nós precisamos criar um conjunto de ordenamento jurídico para regular as regulações organizativas que a gente construiu. Nesse sentido, o sistema jurídico ele passa a ser fundamental para dizer quais são os limites do que pode e do que não pode ser feito no mundo do trabalho e no mundo da livre iniciativa. Em outras palavras, a gente não é livre para fazer o que a gente quiser, inclusive do ponto de vista empresarial. Por que não somos livres? Porque a gente tem que respeitar dois argumentos. Primeiro, os princípios que fundamentam a Constituição brasileira, e depois um conjunto de regramentos ordinários que vão regular as nossas relações contratuais. Lembra que eu falei para vocês que a gente está, a nossa vida toda era regida em contratos explícitos ou contratos tácitos, mas toda era contrato, simbólico, moral, etc. Então, a lei nada mais faz do que não sei se aplica, nada mais é do que a lei nada mais faz do que regula as relações entre os sujeitos que se contratam, quer seja na esfera privada, quer seja na esfera pública, quer seja no mundo do trabalho, quer seja no mundo da garantia social, quer seja no mundo das taxas, dos tributos que a gente tem que contribuir para que essa estrutura se organize. E a última questão desse primeiro artigo, que é fundamental para a gente pensar as organizações, é a dimensão do pluralismo político. Se a gente é livre para pensar, se a gente é igual, e se a gente tem uma sociedade fraterna, é fundamental que os diferentes modos de pensar o mundo se estabeleçam. A pluralidade de ideias políticas, e aí ele está falando de política partidária, ele está falando de visão ideológica de mundo, ela é plural. Não se pode, em hipótese alguma, inviabilizar pontos de vista diferentes. Então, está claro isso? Vou pegar aqui o trechinho aqui para a gente pensar junto. Aqui. Em hipótese alguma você pode inviabilizar pensamentos políticos distintos, independente do cara ser comunista, de ser liberal, de ser social-democrático, de ser do partido ambientalista, de ser de partido trabalhista, de ser de partido e tal. Aonde é que o direito, aonde é que a gente fere o princípio constitucional, nesse sentido, da visão política? Quando esta visão política fere o conjunto de princípios constitucionais que nos organizam. Quando eu tenho uma fala política partidária ideológica
que, de alguma forma, fere a ideia de cidadania, a ideia de dignidade da pessoa humana, a ideia de liberdade, a ideia de igualdade, a ideia dos valores sociais que estão postos. Nesse sentido, ela é inconstitucional, ela é ilegal, e aí gera um conjunto de responsabilidades, né? Então, nesse sentido, não basta pensar diferente e de ter posições políticas diferentes. Nós temos que pensar diferente, visões diferentes, mas seguir no estrito cumprimento dos princípios constitucionais que estão estabelecidos. E o parágrafo único, até para a gente poder traçar essa coisa da Constituição, ele vai falar, como eu estou falando de pluralismo de partidos políticos, ele vai falar da questão da elegibilidade. Não tem direitos se você não puder ser elegível. E para ser elegível tem que ter um sistema político em funcionamento, uma estrutura política, uma organização política, e essa organização é baseada na lei, no conjunto legal. E aí você tem um código de, tanto do ponto de vista processual, como do ponto de vista de normativo, de um sistema, de como é que funciona o sistema político brasileiro. Você tem um código, inclusive tem até uma justiça específica para isso. Nesse contexto, a Constituição, baseada nesses princípios, somado ao preâmbulo que nós já lemos na aula passada, né? Somado ao preâmbulo, ele vai dizer o seguinte: na estrutura do Estado brasileiro, não tem hierarquia entre os poderes. Então, os juristas, você pegar o André Franco Montoro, falecido, você pegar o Said Maluf, o próprio Michel Temer, quando escreveu sobre direito constitucional, e outros mais aí, esse agora que o Gilberto Mendes, não sei o que lá, Gilmar Mendes, que falou sobre direito constitucional, ele vai dizer o seguinte: isso é uma regra básica. Não há hierarquia sobre o legislativo, que é o chamado tripartite, poderes. Não há hierarquia entre legislativo, executivo e judiciário. Não há hierarquia. Nesse processo de não hierarquia, não dá para um poder ser superior ao outro, um poder ser melhor do que o outro, um poder ter mais força do que o outro. Então, eles têm que viver, de alguma forma, harmônicos. Eles são harmônicos, mas são independentes. Aí eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com a nossa aula de organização? Tudo. Porque nós não estamos falando de partido político e nem de sistema político, mas estamos falando do seguinte: aonde que a organização, de alguma forma, ela vai dialogar com a sensacional, que ela fira algum ramo do direito, quer seja trabalhista, tributário, etc., etc., quem é que vai julgar? É o Poder Judiciário. Quando você tem um regramento novo que interfere nas organizações, quem é que faz essas leis? O Legislativo. E quem é que executa? Quem é que põe para executar? O Poder Executivo. Então, as organizações dependem muito da saúde dessas relações, né? Depende muito do viés em que esse sistema político, de alguma forma, se organiza. Quanto mais estável, quanto mais você tem enraizado uma cultura democrática, mais estável as relações organizacionais elas são postas, né? Portanto, a Constituição estabelece objetivos fundamentais. Quais são os objetivos fundamentais aí? Vários, né? Na Constituição ele estabelece 4, que eu acho que é muito importante a gente salientar. O primeiro deles é constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha as palavrinhas mágicas aqui, ó: livre, justa e solidária. O que significa isso? Livre, justa e solidária. É a complemento do que o preâmbulo está falando. Nós temos liberdade, a nossa liberdade ela vai até o momento que eu respeito esses princípios,
o Estado, as nossas relações, ela tem que promover a justiça. Quando ele fala justa, ele tem dois níveis aí, né? A justiça social, do ponto de vista de distribuição de benefícios, de direitos, etc., etc., e do ponto de vista justo, que as nossas relações elas têm que ser mediadas pelo cumprimento da lei. Vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando numa empresa, seja ela qual for, aí eu dou um salário para o mesmo serviço, eu dou um salário 2 vezes maior para o homem do que para a mulher. Eles fazem as mesmas coisas. Às vezes a mulher faz melhor que os homens. E isso não é justo. Vou dar outro exemplo para sair dessa coisa de gênero e essa questão de gênero e ir para outro campo, que é assim, eu tenho uma empresa, aí a minha empresa tem um plano de carreira, uma empresa média, de médio porte, tem um plano de carreira. Nesse plano de carreira, por exemplo, tem uma série de funções. Aí eu contrato uma pessoa, e a pessoa, na medida que ela vai trabalhando, ela vai ficando craque naquilo que ela está fazendo. E aí a chefe dela fala, pô, essa menina tem futuro. Aí ela pega essa menina e fala assim, vou testar ela em outro lugar. Aí ela é atendente, de atendente ela passa a ser, por exemplo, coordenar um cargo de gerência. Mas ela fica ganhando como atendente uns 4, 5 anos. Isso é justo? Não. E aí o sistema jurídico vai criar um conjunto de normas para poder transformar aquilo no justo. E a outra questão que a Constituição nos coloca é que nós temos que ser uma sociedade solidária. Somos solidários? Eu tenho dúvida. Eu acho que alguns grupos, em algumas questões, nós somos solidários, mas eu tenho um pouco de dúvida. Vou dar um exemplo de solidariedade, né? No momento de pandemia, por exemplo, é justo você ter um auxílio emergencial para quem perdeu o emprego, para quem não pode trabalhar, para quem não está passando fome? Você deve olhar para a saúde da economia ou para a dignidade da pessoa? Então, essa é a questão. Quando a gente olha para a saúde da economia, a gente deixou de ser solidário. Quando a gente olha para a saúde da condição humana, a gente passa a ser solidário. A solidariedade não é uma coisa religiosa, católica. Solidariedade é uma coisa legal. São de políticas públicas, né? Solidariedade levada ao extremo é você ter direito à saúde, é você ter uma educação de qualidade, né? A você ter capacidade de acesso à cultura, etc. A outra questão que está posta aí na Constituição, nesse sentido, que o papel da organização chamada Estado, a partir desse conjunto de regras que a gente vai chamar de princípios fundamentais da sociedade brasileira, um outro elemento é garantir o desenvolvimento nacional. O desenvolvimento, ele não é de um ou de outro, ele é harmônico. Todas as regiões. Você não pode ter um lugar mais rico que o outro, mais pobre. Você tem que criar toda uma estrutura jurídica de distribuição de renda, de royalties, do petróleo e uma série de outras questões que você, de alguma forma, tem um campo distributivo mais harmônico em proporções, né, para que não tenha pobreza em nenhum lugar do Brasil. Essa é a ideia de desenvolvimento. Essa é a ideia de desenvolvimento que está posto, né, desenvolvimento nacional. A outra questão que coloca, que nós temos que nos preocupar enquanto organização, é que o grande papel desse movimento é erradicar, olha que louco, hein? Erradicar a pobreza e a marginalização. O papel do Estado, ele é erradicar a pobreza constitucionalmente e erradicar a marginalização. Não pode ter ninguém morando na rua, passando frio, etc, etc. Nesse diapasão, a preocupação é reduzir as desigualdades sociais e regionais. É o que eu falei no desenvolvimento. Não dá para ter um Estado mais desenvolvido que o outro, tem que estar todo mundo harmônico. Teve uma fase que São Paulo queria separar, porque São Paulo dizia que era a locomotiva do Brasil, né, que São Paulo fazia tudo. E eu tenho um pouco de dúvida, né, mas esse é um discurso que
que colou muito em alguns períodos aí, né? Esse é um país que vai para frente, então esses são os discursos desenvolvimentistas que está posto, mas o papel do Estado é diminuir essas desigualdades. Daí a ideia de desenvolvimento, e não de crescimento econômico. O desenvolvimento ele incorpora o social, o econômico e o ambiental, né? E outras coisas mais também. Por último, nesse item, esse é fundamental para a gente, né? Isso é fundamental para a gente pensar as organizações do direito do trabalho. Isso é fantástico. Eu vou colocar aqui porque quem vai trabalhar nas organizações, isso aqui é ponto de partida. No artigo 3º da Constituição, está dito o seguinte, letras garrafais: promover o bem-estar de todos. Olha que ele complementa o que o preâmbulo colocou: sem preconceitos de origem. Todo mundo sabe o que é origem? Ou pelo menos a gente pode pensar junto o que é origem? Todo mundo sabe o que é origem? Então vamos lá, enquanto vocês vão pensando aqui, eu vou falar raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas, né, de discriminação. Ih, acho que terminou o cão aqui, mas é com esse dito, beleza? Pedro, corretíssimo. A origem é da onde você vem, não só do ponto de vista do nascimento, mas é onde você vem. Por exemplo, eu sou da zona rural, então eu não posso ser chamado de caipira, né? Eu venho... Vou dar um exemplo organizacional, porque isso é muito claro. Quando eu era advogado, quando eu advogava, eu já fiz muitas ações trabalhistas, já ganhei um punhado de ação trabalhista nesse sentido. A pessoa, ela ia comprar um sapato numa loja. Quero saber se isso faz parte da imaginário de vocês. Ela ia comprar um sapato numa loja, e quando ela fazia um cadastro na loja, e ela falava assim, eu sou do Rebojão, por exemplo, a vendedora criava milhões de empecilhos para vender o sapato para ela. E isso não pode, porque isso é um preconceito de origem, né? Da origem da pessoa, do lugar onde ela vem, da cor da pele, da questão da classe econômica, né? Enfim, é nesse sentido. Entenderam? Isso ficou mais ou menos claro, que eu vou falar sobre isso aqui. A questão da origem? Beleza, Pedro, beleza. Então é o seguinte, nós não podemos ser preconceituosos. Nós temos que promover o bem-estar de todos, indistintamente de onde essa pessoa vem, de que classe que ela é, de que raça que ela é, o sexo ou da quantidade de discussões de questão de gênero que está sendo posta hoje, de cor de pele, de idade, né? Ou qualquer outra forma de discriminação. Aí eu me pergunto, dentro da nossa realidade, isso não é aplicável 100%. Isso é desejável, isso nós temos que lutar para que isso aconteça. Isso não pode acontecer mais, não deveria, nunca mais a gente falar sobre isso. Mas se está no texto constitucional é porque isso acontece com frequência. É muito comum isso, mas no campo do direito, essas questões precisam ser revistas. E nas organizações, isso aqui acontece todo dia, toda hora. Uma vez eu propus para uma aluna de administração, que agora eu esqueci o nome dela, não sei se... não lembro, falei para ela, olha que pesquisa ótima que não daria do ponto de vista da administração, para a gente fazer um mapeamento das gerentes, das mulheres que têm cargo de gerência em pequenas e médias empresas,
ou nas grandes empresas também, e o salário delas, a diferença do salário das mulheres com o salário dos meninos, dos homens. E ela começou a fazer e depois no fim foi para outro campo e tal, mas os primeiros números que ela levantou batiam exatamente com essa visão que a gente fala de que o homem tem muito mais privilégio nas organizações, do ponto de vista de salário, etc., do que as mulheres, né? E é muito interessante. E essas questões, elas perpassam, quando a gente vai fazer a seleção de funcionário, a gente coloca a questão do perfil, né? Essa coisa do perfil é fantástico. É sacana, né? Fantástico. Enfim. E por último, os últimos itens aí que eu queria falar com vocês, por último, desses últimos, que é o fechamento dessa primeira parte da disciplina, para a gente começar a ir para a dimensão mais casuística, né? Trazer as pessoas para fazer palestra, trazer o estudo de caso, etc. E aí eu queria fechar essa questão no sentido de que vocês saibam que toda a base do direito brasileiro, todo princípio, todo fundamento do direito brasileiro que vai fundamentar toda a estrutura legal das organizações, mesmo que ela não respeite, mesmo que ela cometa ilícitos ou responsabilidades civis, de ordem civil, de ordem administrativa, de ordem tributária, de ordem trabalhista, etc., etc., a base desse pensamento está nestes princípios. A base está. A base está neste conjunto de princípios. E nesse sentido, eu acho que é fundamental vocês terem clareza, né, que vocês estão sendo mediados, mesmo que não saibam, mas a mediação do direito ele está sendo colocado nos contratos trabalhistas, no dia a dia, nos procedimentos da empresa, nos procedimentos de RH, enfim, né? Nos nossos procedimentos da relação com uma organização. E o último, rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional. A independência nacional está associada à ideia de soberania. O Brasil é um país independente. Quando ele tem dependência, que é uma teoria do CEPAL, que o CEPAL vai construir lá nos anos 70, nos anos 80, que é o chamado Conselho Latino-Americano de Desenvolvimento, etc., etc., ele vai dizer o seguinte: o Brasil é um país que precisa romper com os laços de dependência. O que é essa dependência? A dependência é a gente não ter domínio das tecnologias de base. Quando eu falo tecnologia, eu não estou falando startup que vai fazer um software. Quando eu falo tecnologia de base, eu estou dizendo a gente tem que ter a tecnologia para construir aviões, para construir disco voador, sabe? Tecnologia de domínio tecnologia de domínio de exploração fóssil, tecnologia de domínio sem destruir a natureza, de minerações de ouro, tecnologia de desenvolvimento de plataformas marítimas, estaleiros, tecnologia de base, tecnologia de ponta, que gera o desenvolvimento de diversas regiões, etc. Então é disso que eu estou chamando de soberania, a capacidade da gente discutir com os outros de igual para igual, não enfim, né?
A outra questão que as nossas relações são colocadas é prevalência dos direitos humanos. Então, o direito humano, ele passa a ser central nas nossas relações. E eu reforço aqui a ideia, vocês serão administradores, é fundamental que vocês saibam que direitos humanos não é restrito a um grupo. Direitos humanos é para todo mundo. Direitos humanos vale para todo indistintamente. Todo mundo que está vivendo na sociedade moderna tem que ter acesso aos direitos humanos. Então, o direito humano está vinculado à cidadania, está vinculado à dignidade da pessoa humana. Direito humano, por exemplo, garantia de direitos humanos é você ter acesso a trabalho. Garantia de direitos humanos é você ter acesso a comer, a estudar, a ter saúde. Então, isso é que é conjunto de direitos humanos. Dignidade. Vou dar um outro exemplo, né, que acontece em São Paulo, por exemplo, como exemplo, a questão da costura com os bolivianos, né? Só dando um exemplo, a questão do trabalho escravo, o cara vem da Bolívia para o Brasil, fica morando num quartinho com 8 pessoas, etc. E aí o cara trabalha, no final do mês não tem recurso, porque tem que pagar aluguel, tem que pagar comida, ele é escravo. Então, nesse sentido, a dignidade humana está sendo ferida, então os direitos humanos estão nesse sentido. A autodeterminação dos povos. Então, todos os povos que compõem a nação chamada Brasil, eles têm que ser respeitados, né? etc. A não intervenção, a União não pode intervir nos estados e assim sucessivamente. Tem uma harmonia entre os poderes, etc. A igualdade entre os estados, que eu já falei, a defesa da paz. A paz é central na sociedade brasileira. A gente não é uma sociedade bélica. Nós não somos alguém... Hoje, nos últimos momentos, nós estamos vivendo relações de oposição, mas de conflitos, né? Mas a gente trabalha a possibilidade de ter paz, né? Não briga com ninguém, a gente quer resolução de conflitos. Isso também vem para dentro da sociedade, né? A gente tem que viver grupos de paz, não só internacionalmente com os outros países, mas também internamente. A gente repudia, segundo a nossa Constituição, o terrorismo e o racismo. E a gente busca a cooperação entre povos para o progresso da humanidade. Não é um problema só brasileiro, é um problema mundial. Todos os problemas, eles não são só um problema brasileiro. As nossas questões, elas são de ordem mundial. E, se possível, a gente teria que juntar com gente que está no mesmo nível da gente. E, por último, quando for o caso necessário, a gente vai conceder asilo político para um conjunto de pessoas aí. E, para terminar essa primeira parte, e a parte fundamental, né? Ele vai dizer o seguinte no parágrafo único da Constituição: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana. É a ideia do Mercosul, né? Eu não sei se vocês já perceberam ultimamente, quando você vai para a rua assim, de repente você olha um carro, lá está escrito Brasil. Já não é mais o nome da cidade, já é geral. É porque é uma regra do Mercosul, que eu não sei se vai dar certo, não. Parece que está furando, né? Mas, enfim, basicamente, era sobre isso que eu queria falar para vocês, que vai na mesma linha de raciocínio dos nossos primeiros encontros, onde eu falei que o papel do Estado, o direito, né, tem uma função pragmática, que é manter a ordem social, e através do contrato social ela constitui um campo ético, um campo moral. E o campo ético, eu falei para vocês que eram os princípios fundamentais, são esses que eu acabei de ler, e o princípio moral são as convenções. As convenções, elas são desdobramentos desses princípios que aparecem aí num conjunto de conhecimentos ordenatórios, que a gente vai chamar de direito civil, direito do trabalho. No nosso caso, nós vamos trabalhar com 3 frentes de conhecimento: o direito do trabalho, as relações trabalhistas, no sentido de que o trabalho tem um valor social central. Nós vamos trabalhar com a questão previdenciária, que afeta essa questão
do trabalho enquanto um valor social e que diretamente vai também construir um sistema tributário. Essa ligação sou eu que estou fazendo, porque eu acho que há uma certa distinção, mas a construção do sistema tributário que estão sendo postos, né? Então é sobre isso que eu falei nesses primeiros momentos. Eu queria saber de vocês se tem alguma pergunta para formular para mim, no sentido de tem alguma dúvida, ou essa relação do direito, dos princípios fundamentais com as organizações, para quem já está trabalhando, isso está claro, ou vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber? Outra pergunta de quem, porque dá aula dá para fazer moçada, tomei um tombo aqui, caí. Então, eu estava terminando a. Eu estava terminando a aula, porque eu tenho umas coisas para falar para vocês, não podia cair. Então, nesse sentido, para pensar as organizações, mesmo que a gente proponha a organização não fora do campo da relação capital e trabalho, todas essas organizações elas são mediadas por esse princípio. Os princípios, então, eles são fundamentais para a gente entender como é que a sociedade brasileira se organiza do ponto de vista jurídico. E aí a gente responde
Enquanto pessoa, né, lembre-se que pessoa, quando eu estou falando de pessoa, eu não estou falando eu, indivíduo, eu estou falando daquele cara que tem uma carteira de identidade, que tem um registro civil, um cartório, que o Estado tem um controle, de alguma forma, um controle sobre mim. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou livre, mas eu sou livre dentro de uma estrutura convencionada. Eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que o conjunto de princípios e regras organiza a vida da gente. Então era isso que basicamente eu queria falar nesse primeiro momento com vocês. No próximo encontro da gente, eu vou bolar um slide falado. Possivelmente eu vou colocar um slide falado aqui para vocês participarem, etc, etc. E a partir daí eu vou deixar uma atividade, um siga, e essa atividade vocês vão fazer. Eu queria fazer uma pergunta para nós que estamos aqui, né? É complicado, né? Eu gostaria que a atividade fosse feita em grupo, entre duas, até três pessoas no máximo, né? Porque eu acho que mais que isso é complicado. E o que é que vai ser feito nessa atividade? Vocês vão escrever um texto, eu vou complicar um pouco mais, que é um texto com citação, com nota de rodapé, mas a citação sempre são esses textos que vocês estão lendo, né? Enfim, com uma pergunta, com algum tipo de problematização, com alguma escrita um pouco mais reflexiva, e a partir disso, vocês vão ter que levantar casos. Eu coloquei 3 casos de cada disciplina, por exemplo, 3 de direito do trabalho, 3 de direito previdenciário, 3 tributário, que estão no campo das organizações, para a gente levantar um conjunto de casos, e pode ser casos organizacionais do ponto de vista da organização convencional, dessa coisa de trabalho mesmo, de empresa, né, de empresa, corporação, etc., como pode ser outros tipos de casos do ponto de vista da administração pública ou do ponto de vista do mundo da relação do direito e administração. E nesse caso, depois a gente vai escolher um para poder fazer a pesquisa, né, para a gente poder fazer essa pesquisa, e depois desta pesquisa, vocês vão apresentar esses casos levando em consideração as aulas que vocês tiveram, levando em consideração as palestras que vocês vão assistir, levando em consideração as discussões que nós fizemos, e aí vocês vão, que é o trabalho da prova do último bimestre, né, que eu falei que vai ser a entrega de um texto somado às atividades que a gente vai fazer em sala, né? Eu tenho percebido aqui, hoje, talvez seja hoje, mas eu tenho percebido que a frequência às vezes não é muito boa. Eu estou avaliando isso também, né? Não precisa ficar aqui também, né? Mas as presenças elas vão ser dadas também com essa atividade aí que a gente está propondo. Beleza? Não sou eu que vou ficar cobrando aqui a presença, mas de qualquer modo ela faz parte da avaliação, né? E eu gostaria de saber de vocês se tá bom, se essa questão de fazer essa atividade eu acho que é legal. Então, vou repetir de novo só para vocês entenderem, né? Porque estava aqui aberto. Aliás, eu vou colocar no chat, que eu acho que isso é legalzinho. Vamos ver se eu consigo fazer. Eu não sou muito bom com essas coisas, mas eu vou aprender. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Vamos ver se eu consigo. Tem a questãozinha aqui, vamos ver se eu consigo apresentar agora. Vamos ver. Vocês estão vendo?
Vocês estão conseguindo. Ah, tá tentando entrar, né? Vocês, tá vendo? Já deu para ver aí? Tá, beleza. Então, eu basicamente não estou ainda vendo. Você está apresentando para todos. E eu? Vocês estão vendo e eu não. Mas assim, vamos lá. Então, o que é que eu vou. O que é que eu vou apresentar para vocês, então? A ideia, a ideia é que vocês formem um grupo. Eu acho que esse grupo tem que ter no máximo 3 pessoas. Eu não sei como é que vocês trabalham, porque as últimas vezes que eu montei grupo, aí eu falei que era 3, aí um vai juntando com o outro aleatoriamente. Dessa vez não vai poder, não. Se o cara sair do grupo, etc., fica com 2. Se sair 2, faz individual, né? Porque mais que isso vira Brasil. Né? Nesse sentido, e esse grupo ele vai durar, ele vai permanecer até o fim da disciplina. Então começa agora, porque nós vamos construir isso pouco a pouco. Ele começa agora e ele vai terminar no final lá. E depois na avaliação, a avaliação vai ser igual, pelo menos do ponto de vista dos 70%. Os outros 30% vai ser com atividade, né? Vai ser vinculado com atividade. Então, nesse sentido, você já tem grupo? Você já tem parceiros? Ah, então, legal. O Pedro, você não tem. Não pensou, não, né? Mas, enfim, dá para pensar até lá, né? Beleza. Então, 3 pessoas está de boa. Beleza. Beleza. Então, 3 pessoas eu acho que é suficiente. E como é uma coisa tranquila, para a gente construir juntos, né? O ideal é fazer vou ler de novo o trabalhinho, fazer o trabalhinho, mas o ideal é fazer as pesquisinhas de casos, que eu acho que isso vai ser enriquecedor, né? Então, aí, o que é que vai fazer? O grupo deve elaborar um texto reflexivo, sempre reflexivo, sobre a importância dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito às organizações, em suas diferentes formas, política, econômica, social, cultural, simbólica, entre outros. Então, o que é isso? O que é isso? É o que eu acabei de. Tudo aquilo que eu falei, que eu acabei de falar para vocês. Só que aí vocês vão criar um texto autônomo entre vocês, o que vocês resolverem, né? Aproximando essas discussões ao contemporâneo, ao contexto atual e da perspectiva da disciplina, do curso de vocês, que é a administração. Então, é pegar essas informações e aplicar nos contextos. Por que isso? Porque na medida que a gente tem essa correlação, a gente vai poder escolher melhor os casos que vocês vão ter que apresentar ou fazer pesquisa até o final da disciplina. A partir dessa leitura, levando em consideração o direito do trabalho, o direito previdenciário, o direito tributário, vocês vão pegar 3 exemplos, 3 casos de cada um, seriam 9 exemplos. Não precisa ser, quando colocar no papel os exemplos, não precisa encher, explicar muito, não, né? Pode ser um exemplo com 4 linhas explicativas, nada mais que isso. E as regras da escrita desse texto que eu vou pedir para vocês, eu vou colocar quando amanhã, quando o SIGA abrir, eu já coloco, vocês já começam a fazer. Eu acho que é nada excepcional, tranquilinho, é uma reflexão sobre a relação do direito com a administração ou o direito com as organizações, e a partir daí para a gente começar a pensar os problemas da organização que vocês possivelmente vão enfrentar se forem gestores, quer seja do ponto de vista de gestor de alguma empresa, quer seja gestor do seu próprio negócio, quer seja gestor da própria vida, etc. Tá beleza? Pode ser por aí? Vocês tranquilo? Beleza. O material
O prazo da elaboração, então, é dia 1º ao dia 8, uma semana, uma semana, 8 dias. Começa amanhã e vai até o dia 8, até as 23h59 do dia 8. E o material vai ser postado no Siga, eu vou abrir uma janela no Siga para postar o material e também mandar pelo meu e-mail, porque eu estou controlando vou controlar as faltas pelo e-mail, tranquilo também, né? Não tem problema nenhum. Então são duas postagens, o mesmo material duas vezes, uma no Siga e outra no meu e-mail. E o objetivo desta proposta é trazer um conjunto de questões. Eu quero. Isso, Pedro. Só o grupo tem 3 pessoas, elege um responsável para enviar. Tranquilo. A proposta desse trabalho é a gente somar além de uma reflexão de partida que vai sustentar a versão final do trabalho que vocês vão ter que entregar para a nota, com os critérios que eu vou estabelecer, ele também vai ajudar a gente a pensar um rol de problemas organizacionais, considerando as responsabilidades civis e as responsabilidades penais, as responsabilidades trabalhistas e as responsabilidades previdenciárias e tributárias que as organizações têm. Então a gente pode pensar em casos. Já está pensando em casos a partir de amanhã, e eu acho que vai ser uma coisa legal, porque aí eu saio dessa discussão mais legal, normativa, e a gente entra para a vida, né? Para o direito vivo. Isso eu acho que vai ser interessante. Beleza? Alguém tem alguma questão para colocar aqui? Porque a regra ainda vou fechar. Como o SIGA estava em manutenção, as regras ainda vou colocar, mas se tiver alguma dúvida agora, pode fazer que eu já respondo, na atividade de amanhã. Bom, o silêncio está pressupondo que. Deixa eu ver. O silêncio está pressupondo que está todo mundo feliz, né? É isso? Há alguma máxima? Então, eu vou colocar isso. A minha ideia que eu vou colocar são 2 páginas de texto no máximo, né, 2 páginas de texto que eu vou estabelecer a regra, já com escrita científica, acadêmica, mesmo que você não saiba, não tem problema não saber, mas já vou dizer a regra. E a outra questão, e aí são 2 páginas, mas e os casos vai anexo também, né, com biografia, com tudo, e os casos aí, eu imagino que uma folha só, né, 3 linhas cada caso, a gente explica o caso, né, caso tal, da área tal, beleza. Eu posso até, eu não costumo fazer isso, mas eu posso até fazer um formularinho de entrega. Vocês acham que isso é legal? Beleza. Beleza, então. Beleza. Alguém tem alguma coisa para falar aí? Eu vou tirar o slide, tá? Não, sim. Sim, vou fazer isso sim, tá? Uma coisa é a regra, um formulário que precisa ter, isso é legal. Seria a regra, mas eu vou fazer um formulário mesmo. Tá beleza? Eu tirei o slide aqui, vou gravar, essa aula então eu vou gravar, eu vou disponibilizar para vocês e espero aí que a gente possa, a partir de agora, vocês possam ter mais dinamismo aí para falar, podem falar o que quiser, enfim, casos de exemplos que vocês conhecem, para a gente poder discutir, pensar de vários ângulos, enfim, né? Feito?
Então, se está tudo certo, eu desejo a vocês aí uma ótima semana, que vocês consigam aí a gente poder bater uma bola mesmo, na linguagem do Pedro, né? Bater uma bola aí e a gente ter pelo menos a formação de vocês saindo aí com alguns princípios que vocês possam levar para a vida. Forte abraço e quinta-feira a gente tá junto. Tamo junto. Abraço.